Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. O tema do nosso ano, como vocês sabem, é Ano da Esperança. O tema do mês é o estilo de vida de um discípulo de Jesus. E o tema para hoje é a liberdade e o valor do verdadeiro discipulado de Jesus. Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Então disse Jesus para os seus discípulos. Ele não estava falando para a multidão, para pessoas que não tinham relacionamento com ele. Estava falando para os seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, por amor a mim, por obedecer os meus mandamentos, vai encontrar a vida. Pois que aproveita uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem voltará, ele virá na sua glória com os seus anjos. Então ele dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus vai voltar com os seus anjos e ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, minha irmã, se você não é daquele tipo de crente que quando termina a pregação, quando sai na calçada da igreja, você já não lembra mais nada do que foi falado, você vai lembrar que semana passada nós também falamos sobre carregar a sua cruz. Que cada um de nós tem uma cruz para carregar. Uns, é bem verdade, tem uma cruz muito grande. Cruz aqui simboliza os problemas da vida, problemas da família, problemas de saúde, problemas emocionais. Então, cruz representa aqui os problemas, as lutas, os desafios. Então, nós falamos sobre isso semana passada. Mas, há 4 dias atrás, na quarta-feira, na pregação, foi falado também sobre fornalha ardente. Naquele episódio em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados a entrar contra a vontade numa fornalha ardente. Na verdade, eles foram jogados lá, representando que muitas das vezes Deus não impede que você seja jogado dentro de uma fornalha ardente. Representa que muitas das vezes você não vai ser impedido de passar por uma luta, por uma dificuldade, mas dentro da fornalha ardente, dentro do seu problema, o Senhor vai estar com você e vai te ajudar e vai tirar você de lá no tempo certo, amém? Muito bem, hoje, de novo, a palavra falando sobre carregar a sua cruz. Só que agora, numa intensidade ainda maior, dizendo que se você não fizer isso, você vai perder a sua vida. E a orientação que o Senhor nos dá é que nós devemos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos ver o que nós estamos fazendo que agrada ao Senhor, ver aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor e colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida para ser vivida da maneira que agrada a Deus. E nós temos um episódio de um rei que passou por isso. A Bíblia fala em Isaías falando sobre o rei Ezequias, em 2 Reis, a partir do capítulo 20, em que o rei Ezequias ficou doente e o profeta Isaías foi falar com o rei e ele disse exatamente isso. Ele disse: Rei, coloca a tua casa em ordem, coloca a sua vida em ordem, porque você vai morrer. E o rei Ezequias teve humildade para falar com o Senhor, para orar. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é que eu e você temos
que fazer no sentido de colocar a nossa casa em ordem? Quais áreas da nossa vida estão desajustadas? E a próxima pergunta é: você está disposto, você está disposta a colocar em ordem essa área da sua vida que não está como precisava? Essa é uma pergunta que somente você pode responder. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a palavra do Senhor declara que Deus disciplina os seus filhos. Da mesma forma que nós fazemos com os nossos filhos quando são pequenos, que nós disciplinamos e corrigimos aquilo que é errado, o Senhor faz a mesma coisa conosco. E a palavra de Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 29, é sobre um filho, uma filha que não está obedecendo ao Senhor. E qual que é o resultado? Isaías fala o seguinte: contra mim, diz o Senhor, você se enfureceu no seu atrevimento, na sua desobediência. E a sua desobediência chegou aos meus ouvidos. Por isso, colocarei um anzol no seu nariz. Colocarei um anzol no seu nariz. E colocarei um freio na sua boca. É o mesmo freio que a gente coloca em cavalo, né? Para guiar o cavalo, para virar para a esquerda, virar para a direita, para parar. Né? E farei você voltar pelo caminho de onde você veio. Então, meus irmãos, o nosso tema de hoje é a liberdade e o valor do verdadeiro discipulado de Jesus. Nós, dentro do reino do Senhor, nós temos liberdade para fazer o que nós bem entendemos, desde que a vontade do Senhor seja obedecida. E quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos com todos os maus comportamentos, com todos os maus hábitos, reações erradas que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. E nós não podemos continuar agindo da mesma forma que nós agimos quando nós não estávamos na família de Deus. E é nessa direção que o Senhor vai sempre nos corrigir. Nós precisamos melhorar, E para melhorar, para muitas pessoas significa renunciar àquilo que eu gosto de fazer. De contar uma mentira, de dizer para um cliente que eu vou fazer uma coisa e eu não faço, que eu ia entregar e não vou entregar, de passar as pessoas para trás. E isso não combina com a atitude de quem se diz filho de Deus. Muitos continuam com a mesma atitude de não respeitar pai e mãe, de responder na mesma altura, de não respeitar o seu cônjuge, de querer sapatear em cima das pessoas, e nós não podemos viver assim. Nós precisamos viver de acordo com os valores do reino de Deus. Então, você tem a opção de viver do seu jeito e sofrer as consequências de talvez ter um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e você ficar se batendo sem entender o que está acontecendo, e por vezes reclamando ainda que é o diabo, e não é o diabo, é Deus disciplinando você. E nós, como filho de Deus, nós precisamos saber que nós somos disciplinados pelo Senhor. E o tempo que nós vamos ficar com esse anzol no nosso nariz, com esse freio na nossa boca, vai depender do tempo que nós levarmos resistindo a uma mudança de comportamento, a uma mudança de vida com o Senhor. Então, você precisa analisar como está a sua vida. O que você precisa mudar e decidir mudar. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, está escrito: não ame o mundo, nem o que há nesse mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Pois tudo o que há no mundo,
a cobiça da carne, a inveja, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens materiais, isso não vem de Deus, mas deste mundo. E esse mundo, e a cobiça, e o orgulho, isso passa, isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o rei Ezequias, ele recebeu a visita do profeta Isaías, que disse para ele: coloque a sua casa em ordem. O rei Ezequias teve humildade para se analisar. Ele estava deitado, estava acamado, mas ele virou o rosto contra a parede e ele chorou, e ele se reconciliou com o Senhor. Ele fez aquilo que tocou o coração de Deus, e é isso que nós precisamos aprender com Ezequias. Nós precisamos nos analisar, nós precisamos colocar a nossa vida da maneira que Deus quer que ela seja vivida. E nas áreas que nós temos errado, nós temos que pedir perdão e nos consertar. E foi isso que Ezequias fez. Ele chorou. E a Bíblia fala que o profeta Isaías, depois de entregar essa mensagem do Senhor para o rei, ele virou as costas e foi embora. Mas o rei Ezequias estava orando. E quando o profeta Isaías chegou no pátio daquele palácio, o Senhor falou com o profeta e disse: volta, porque Ezequias orou e eu vou atender a oração dele. E foi isso que o Senhor fez, concedeu ao rei mais 15 anos de vida. Então, se você quer, meu irmão e minha irmã, viver de uma maneira que agrade ao Senhor, e talvez sem precisar passar pela disciplina do Senhor, você precisa colocar a sua casa em ordem. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar quem mora junto com você, você pode enganar muitas pessoas, mas a você mesmo e a Deus você nunca vai conseguir enganar. E você sabe aquilo que você tem passado, das suas angústias, das suas amarguras, desse vazio na alma, e você sabe que somente o Senhor é que vai preencher isso que você está sentindo. Então, não resista à voz de Deus. Para que ter um anzol no nariz? Para que ter um freio na boca? Basta fazer a vontade do Senhor. Mateus, capítulo 16, que nós lemos, a partir do versículo 24, diz: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem não quer servir ao Senhor, quem não quer abrir mão de amizades erradas, de fazer coisas erradas, porque isso lhe dá prazer, saiba que tudo isso é ilusão e passageiro. Isso vai passar e vai chegar um tempo que nem essas coisas vai te dar prazer, nem essas coisas vai te dar alegria. Então, enquanto você pode, desfrute da presença do Senhor, porque a nossa vida é passageira, é rápida. Ontem eu tinha 18 anos, hoje tenho 54, mais 2 piscadas de olhos e eu faço 60 anos. E com você não é diferente. Então nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida naquilo que vale a pena. E o que vale a pena é investir em uma vida eterna com o Senhor. Fora disso, nada faz sentido. Então você precisa investir no seu relacionamento com o Senhor. Bem, João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: eu sou o caminho
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor, que é o autor da vida, Ele está te convidando para ter um nível de relacionamento com Ele que você ainda não experimentou. E o profeta Ezequiel, ele nos orienta sobre nós termos níveis de relacionamento com o Senhor, quando ele fala da visão do rio de Deus, em que ele viu um rio e ele foi entrando nesse rio, e quanto mais ele entrava, mais as águas eram profundas, falando do quanto o nosso relacionamento do Senhor precisa mudar de nível. Você não pode ter o mesmo nível de relacionamento com Deus que você tinha há 30 anos, que você tinha 20 anos, que você tinha há 10 anos. E muitos dos nossos irmãos continuam no nível de relacionamento de quando se converteram ao Senhor. Nós precisamos mudar de fase. E é isso que o Espírito Santo está nos convidando nesse momento. A refletirmos sobre como está a nossa casa, sobre como está a nossa família, sobre como está o nosso coração e, sobretudo, como está o nosso relacionamento com Deus. O Senhor está fazendo coisas novas todos os dias e nós insistimos em ficar vivendo uma vida que nem cabe mais pelo nosso prosseguir, pela nossa maneira de viver, pelo estado que nós estamos, pelo estágio que nós estamos. Então, talvez você diga, é que você não sabe as lutas e as dificuldades que eu passo na minha casa e na minha família. Não, eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele está falando que cada um de nós tem uma cruz para carregar. E você não está carregando essa cruz sozinho. Você não está carregando essa cruz sozinha. Mas você então precisa entender que existe uma cruz que precisa ser carregada. E ao invés de murmurar, você vai começar a agradecer o Senhor, porque agora você está entendendo por que é que você está passando por tanta luta e por tanta dificuldade. Que por vezes essa cruz nem é sua. Nem foi você que criou o problema, foi alguém da sua família. Alguém envolvido com as drogas, alguém envolvido com coisas erradas, uma injustiça que você está passando. Mas não importa, você está passando por uma luta e por uma dificuldade. E qual que é a boa notícia? A notícia de esperança, a palavra de motivação que vai entusiasmar o nosso coração. Que Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter um ânimo bom, porque Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Mas, irmão, veja, quando nós falamos que nós vamos vencer, só vence quem persiste. Quem desiste já se dá por derrotado. Então você não pode desistir. Você precisa continuar a persistir. Nós sabemos, porque o salmista disse, que o choro pode durar uma noite, que representa não apenas um período, talvez de 8 horas, mas um longo período em que nós não estamos vendo uma luz no final do túnel. O choro pode durar uma noite. O seu choro talvez esteja no meio de uma noite, talvez esteja no início de uma noite, talvez esteja no final de uma noite, mas creia aquilo que o salmista diz, que a alegria vem ao amanhecer. A tristeza do cristão tem dia e hora para acabar. Eu sei que você está passando por lutas, eu também estou passando por lutas, mas eu digo a mim mesmo todos os dias, essa minha luta, essa minha cruz, ela tem dia e hora para acabar. Porque quando o Senhor disser, basta, acabou a luta, acabou a cruz, acabou as dificuldades. Mas eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E você? Você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para você? Então, meu irmão e minha irmã, a boa notícia é que
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados na fornalha ardente. José, filho de Jacó, foi jogado num poço, foi jogado numa prisão. O profeta Elias, com depressão, entrou com as próprias pernas numa caverna. Davi, injustiçado, traído, também entrou numa caverna. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Elias saiu da caverna. Daniel, obrigado, irmã. Daniel saiu da cova dos leões. Oh, Jesus, é a idade, irmão. É os 54 anos pesando. Daniel saiu da cova dos leões. Davi saiu da caverna de Adulão. O profeta Elias deixou a depressão de lado e seguiu em frente. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Você também vai sair dessa luta, você também vai sair dessa dificuldade, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo do Senhor. E enquanto esse tempo não chega, lembre-se que existe essa cruz para você carregar até chegar o tempo do Senhor, até chegar o basta do Senhor. Então, não desanime. Não perca a fé, não perca o ânimo, não deixe de estar junto com seus irmãos, porque o Senhor vai cumprir aquilo que lhe diz respeito. A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29 diz: eu, o Senhor, é que sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar. Vamos falar com o Pai e vamos sair daqui com o nosso coração aquecido pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, pense agora em quais são as lutas, quais são as dificuldades, qual é a cruz que você está carregando e peça que o Espírito Santo te fortaleça para que você possa fazer aquilo que é a sua missão, carregar essa cruz. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar com os Teus filhos, com as Tuas filhas ao longo dessa semana. Nós sabemos, Pai, que da mesma forma que a chuva e a neve descem do céu sem que antes possam cumprir o seu propósito de regar a terra e fazer com que a semente brote, dê semente ao semeador e pão ao que come, assim também é a tua palavra, ela não vem para nós em vão, e nós cremos que a tua palavra encontrou nos teus filhos e nas tuas filhas uma terra fértil e que ela vai produzir os frutos, vai cumprir os propósitos para a qual o Senhor a enviou. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja durante essa semana, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias, que aqueles que precisam tomar decisões, tome decisões baseadas na tua vontade, que aqueles que estão ansiosos, que toda ansiedade seja repreendida em nome de Jesus, e que nós possamos viver uma semana de milagres na tua presença, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam conosco hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Tem uma semana de vitória em nome de Jesus.